Fala galera, tudo bom com vocês? Então, Flavinho DJ falando aqui. Eu queria estar conversando com vocês sobre o capitalismo, tá? Muita gente confunde falando que eu sou um cara que só pensa no dinheiro, mas não é bem assim, tá? Ser capitalista não é ser ganancioso, nem querer ter todo o dinheiro do mundo, querer explorar as pessoas, não, ao contrário. Eu vou explicar como que funciona, tá? Primeiramente, numa forma mais rudimentar de inteligência, por exemplo, um animal que não tem a capacidade de entender o mundo à sua volta e aproveitar o que é a interação entre os outros seres, tá? Além de você próprio, que não busca só sobreviver e dane-se o outro, né? Esses animais territorialistas, o que eles fazem? Eles pegam e preferem, por exemplo, assim, uma onça. Tem uma. Não estou falando que a onça precisa disso, não, mas estou dando um exemplo da onça, por exemplo. Tem muita água e não tem a caça. No outro lado do rio, no outro lado, por exemplo, do outro lado tem o outro território que a outra onça tem muita comida, mas não tem água. Então, o que eles fazem? Eles vão se degladiarem até um perder ou um morrer, ok? Então, aí ele vai ter. No caso do ser humano ou animais que têm essa inteligência de resolver esse conflito, como que faria? Por exemplo, no caso do ser humano, né? Por exemplo, eu aqui planto banana, por exemplo, e o outro lá planta arroz. O que eles fazem? Ó, eu, por exemplo, eu quero arroz e ele quer a banana. Ou ele não, às vezes nem quer, nem pensou em querer, mas eu quero o arroz dele. Fala, ó, tenho bastante banana aqui, é gostosa de comer. Você não quer trocar um pouquinho pelo seu arroz? Aí eu vou lá e consigo. Assim que surgiu essa questão de trocas, ok? A vontade do ser humano de querer um objeto que o outro tenha e você troca por uma coisa sem precisar ter o conflito, sem precisar ir lá roubar o arroz dele ou ele vir aqui roubar minha banana, entendeu? Então, o que ocorre? O ser humano por muito tempo ficou nessa questão de troca. Tanto é que, se eu não me engano, posso estar enganado, alguém me corrija, o ouro é mais valorizado por causa disso, que eles trocavam por peso. Chegou um ponto que começou a trocar por peso. Eles descobriram a balança, né? Então, quando igualava, beleza, e tinha troca. E o ouro era muito pesado. Então, a primeira moeda foi o ouro. Foi os metais, né? Porque eles eram mais pesados. E dava para fazer coisas com ele. E o ouro também, ele tem a particularidade de não enferrujar, né? De ser maleável, de ser fácil de manuseio, essas coisas. Então o ouro virou a moeda principal. Só que com o tempo, o ser humano necessitou de ter outro tipo de moeda, porque o ouro estava ficando escasso, além de ter, não só o ouro ficando escasso, mas também estava tendo muita descoberta de minas, até inflação teve no ouro, pra você ter uma noção, porque as pessoas estavam descobrindo muito ouro, né, todo mundo estava buscando, então teve também falsificações de moedas, essas coisas tudo, não vou entrar em detalhes, tá? Então começou a ter as primeiras moedas. Então, na prática, o que o dinheiro significa, tá? Aí surgiu a necessidade de uma moeda, que foi o ouro, mas o que ocorre? Como que funciona? Qual a vantagem da moeda do que ao invés da gente sempre trocar? Por exemplo, eu chego para você e falo assim, fulano de tal, eu troquei com um rapaz ali, eu dei para ele uma banana, tá? E ele não tinha nada em troca para me dar, me falou que eu poderia trocar com você porque ele trocou também com você. Então é uma coisa que ficou na palavra, então isso é muito complicado de fazer. O que a moeda significa? Significa o quê? Na prática, assim, na prática mesmo, o que significa? Quando você obteve essa moeda ilicitamente, tá? Tirando a parte de você roubar, de você matar, se tomar alguma coisa de alguém, que isso é errado, tá? Eu não vou entrar no mérito, que todo mundo, isso é óbvio que isso é errado, tá? Então, quando você tem um dinheiro, o que você está... Quando você entrega para uma pessoa, o que você está falando? Que você foi útil para alguém, tá? Que você executou um serviço ou vendeu um objeto ou uma propriedade.
Então, o dinheiro é exatamente isso, é a comprovação de que você foi útil para alguém, que você ajudou alguém. Tá vendo a mágica disso? Vocês estão entendendo a mágica do dinheiro? Vocês estão entendendo a mágica que faz? Por que pareça, galera, uma coisa interessante que acontece é o que? Por exemplo, um cara racista, por exemplo, ele pode muito bem construir um prédio, tá, para uma pessoa negra morar. Porque ele vai trabalhar para a construtora, não vai saber quem vai morar ali, um preto que tem dinheiro vai lá e compra a propriedade e mora nela. Por exemplo, um cara nazista, por exemplo, ele pode vender, fabricar, por exemplo, meia, e um judeu ir lá e comprar a meia na loja sem ele saber. Quer dizer, ele fez uma meia para um judeu, uma feminista, por exemplo, pode ter feito uma blusa para um cara que é contra o feminista usar. Olha como que como que o capitalismo ele une pessoas totalmente diferentes em seus objetivos. Vocês estão entendendo como que é mágico isso? Como que é único? Vocês estão entendendo a lógica do negócio? Como que é importante? Tá? E claro, quando isso não é obrigado, por exemplo, quando você não obriga ninguém a fazer, muita gente fala assim, eu acho isso, eu acho aquilo, né, do trabalho. Galera, quando você se compromete a fazer um serviço para alguém, você não é obrigado a cumprir. Por exemplo, você vai entrar numa fábrica, você não é obrigado, ninguém te colocou uma arma na cabeça e falou, ó, você vai trabalhar nessa fábrica, tá? Você entra nela sabendo o que você vai receber. Logicamente tem gente que nem pergunta, mas tudo bem. Você tem o direito de saber quanto você vai receber e quanto tempo você vai trabalhar e tudo, todos esses detalhes. Então você entra aceitando aquilo. Nenhum patrão chega, ó, vou te pegar, você vai trabalhar aqui pra mim, eu vou te dar tanto. Não. Raras exceções, tá, galera? Eu sei que existe ainda a escravidão no país, mas no mundo ainda, né? Mas isso é um caso à parte, tem diminuído bastante, tá? E é uma coisa que a tendência é melhorar. Lembrando também, galera, que o capitalismo, se não fosse o capitalismo, hoje em dia, por exemplo, a fome está abaixo dos 10%, tá? Isso aí não é os governos que estão fazendo, é o capitalismo que está fazendo, porque está melhorando a produtividade, está produzindo mais, os alimentos estão mais baratos. Antigamente, para uma pessoa comprar um alimento, por exemplo, era uma coisa difícil, entendeu? Pessoas passavam fome antigamente. Antigamente que eu falo, galera, não é há 50, 60 anos atrás não, tá, gente? É há muito mais tempo, tá? É coisa de, sei lá, 500, 1000 anos atrás, muitas pessoas passavam fome e muitas pessoas não passavam dos 40 anos, tá? Lembrando isso. Então, o que eu queria dizer é o que? O capitalismo ele é fundamental. Por quê? A tendência do capitalismo é o que? É as coisas ficarem mais baratas e melhores, tá? Então, se você o que acontece? As pessoas ficam preocupadas que o capitalismo pode gerar desigualdade. Galera, é o seguinte, desigualdade sempre vai ter no mundo mesmo. Inclusive todas as sociedades que tentaram igualar a sociedade, por exemplo, no caso do comunismo, por exemplo, ou socialismo, fizeram o quê? Muitos ficarem na pobreza e poucos ficarem totalmente riqueza. Então, é justamente quando você tenta alterar, tirar o capitalismo da jogada, você empobrece a população, tá? Então, vocês podem procurar saber, eu vou deixar aqui o link na descrição de como que é perigoso você querer igualar as pessoas, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá? E vou deixar também o link da descrição falando um vídeo muito legal sobre a complexidade que o capitalismo hoje em dia, a sutileza que por exemplo, para você fazer uma caneta, uma simples caneta, aqui não é uma caneta, mas eu só estou exemplificando, aliás, aqui é uma caneta para CD.
mas um lápis, no caso o vídeo fala de um lápis. A caneta também, tá, gente? Mas o lápis, no vídeo, mostra a complexidade que é. Parece um objeto simples, mas precisou de muita gente para construir aquele lápis. Então, quer dizer, um simples lápis faz uma diferença numa sociedade inteira, move milhões de pessoas para chegar nessa arquitetura aqui, final, nesse produto chamado, nesse objeto aqui chamado, no caso, a caneta, mas no vídeo é o lápis. Então, assim, o que eu quero é que vocês entendam que muita gente critica o capitalismo, mas não entendem a essência do capitalismo, tá? Os governos, eles tentam de todas as formas distorcer o capitalismo, e todos os problemas que o próprio governo cria, ele tenta jogar em cima dos empresários e dos capitalistas, sendo que na realidade é justamente o contrário. Ele corrompe o capitalismo para a sua vontade, ao seu bel prazer. Então, assim, e sempre que ocorre isso, ocorre pobreza, atraso na humanidade, tá? Como teve as grandes guerras, foram os governos que causaram isso, tá? O que acontece? O que você tem que entender é que o que? Numa sociedade onde tem uma pessoa e onde tem outra pessoa, tá? E essas pessoas, essas duas pessoas, resolvem fazer uma coisa juntas, que não prejudica uma terceira ou outras pessoas à volta, ninguém tem nada com isso. É errado quando essa pessoa aqui, ela chega e tenta agredir a outra, tá? Quando isso ocorre, aí é diferente. Você tem até o direito de se intrometer no meio, tá? Você tem todo o direito de se intrometer no meio. Tirando isso, tá? No caso, entre duas pessoas que resolvem fazer uma determinada coisa por vontade própria, tá? Você não deve se meter. Se essas duas pessoas estão fazendo uma coisa prejudicando, galera, que eu tô falando, uma coisa é agredir, tá? Você machucar, você roubar, você matar, tá? Agora, esse negócio que eu ouvi falar concorrência desleal. Isso não existe, galera. Se um camarada tá fazendo uma coisa que produz mais, que é mais barato, por exemplo, se eu consigo produzir essa caneta mais barato para todo mundo, você acha justo essa pessoa aqui que está produzindo menos caneta de uma forma artesanal, tá? Se sentir prejudicada porque eu estou beneficiando milhares de pessoas que vão comprar essa caneta mais barato? Você acha justo eu proteger essa única pessoa ou esse grupo pequeno de pessoas para estar atrapalhando o negócio dessa pessoa que está fazendo milhões de pessoas se beneficiarem com uma ideia dela? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, aqui no Brasil é proibido você ter no posto bombas automáticas, por exemplo, tá? Então você é obrigado a ter o frentista. Será mesmo que para proteger o direito de poucos frentistas, né, que trabalham no ramo, vamos dizer centenas, mil pessoas, sei lá, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, para 170 milhões de pessoas pagarem mais caro o preço da gasolina? Você acha realmente que isso vale a pena? Tá? Você acha justo, por exemplo, uma empresa que fabrica, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que fabrica, por exemplo, brinquedo aqui no Brasil, vou dar um exemplo, tá? E você fechar o mercado de fora para vir brinquedos de fora por causa desse grupo de pessoas, por exemplo, assim, um cara fabrica aqui computador, vou dar um exemplo, tá? Mas logicamente aqui no Brasil não tem fábrica de computador 100% brasileiro. Vamos supor que tivesse uma fábrica brasileira. E você acha justo, por causa de, sei lá, 200 pessoas que trabalham ali,
ficarem naquele emprego ali, proteger o emprego delas, proibindo as pessoas de importarem computadores mais baratos de fora, só para proteger aquilo, então você beneficia aquelas 200 pessoas e prejudica mais de 70 milhões de pessoas que querem esses computadores mais baratos, tá? Lembrando, galera, que o frentista, ele pode arrumar outro emprego em outra situação, pode se reinventar, pode criar coisas novas, porque a economia vai crescer mais com a gasolina mais barata, então vai ter mais gente querendo comprar serviços novos. Então, galera, eu quero que vocês entendessem a dinâmica do capitalismo, a importância que tem você valorizar a noção de outra coisa. Lembrando, galera, que o livre mercado também é importante, porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma ação beneficente, igual eu sou DJ, eu às vezes faço ação beneficente para meninos que têm 15 anos carentes, tá? Eu ajudo elas. Então, eu tenho todo o direito. Agora, você imagina uma terceira pessoa, não, você está cobrando de graça, DJ, e está me prejudicando. Você acha certo? A pessoa querer mandar na minha vida, no meu trabalho, só porque ela acha que eu estou atrapalhando o negócio dela, ou ela que não está sabendo administrar o negócio dela e ser melhor que eu nas minhas ofertas, tá? É para pensar, tá bom? Por isso, galera, que o iPhone aqui é o mais caro do mundo. Por isso que os carros são os mais caros do mundo, porque brasileiro não entende como funciona o capitalismo. Se você perguntar para um norte-americano, falar assim, o carro está muito caro no Brasil, eu não comprava carro. Pode perguntar para qualquer um, eu preferia ficar sem o carro. Porque quando você quando você paga caro num carro, tá? Você está admitindo que aquele valor é justo, entendeu? Então, toda vez que você paga caro num objeto, você está admitindo que aquele valor é justo. Então, ele vai continuar cobrando caro. Ele nunca vai baixar o preço, sendo que o preço está tendo demanda. É demanda e oferta, galera. Simplesmente isso. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque vários assuntos. Muito obrigado por ter assistido. Lembrando que ainda vai ter mais uma videoaula hoje legal, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado, tá, pela atenção de vocês até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Tem uma playlist só de videoaula para quem não gosta desse tipo de assunto, tá? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!